Oi, pessoal, tudo bem? Eu vou resolver essa questão porque surgiram algumas dúvidas referentes à resolução dela. Então, ela é uma questão relativamente simples, porém, são alguns passos referentes a perpendicular, quando ela é, quando ela é paralela. Então, a questão de representar o ângulo que a questão deu para a gente, que no caso aqui foi 60 graus. Então, é ter esses cuidados referentes às informações que ele deu. Então, representar esse 250, novamente, esses 60 graus, a questão da direção referente a oeste. Então, são esses detalhes que eles precisam ser representados na questão para que a gente consiga resolver. Primeiro, vocês observam que aqui ele deu um norte, ok? Então, esse norte, ele veio aí para a gente definir onde que vai ficar o nosso plano. Então, vocês não podem chegar aqui e colocar um plano aqui, ó. Não podem. E trazer esse ponto para cá e deixa eu tentar ajeitar assim, e aqui ela ficasse de forma perpendicular. Mas aí o plano está no lugar errado. O plano ele vai ficar de forma perpendicular a esse norte que a questão deu para gente. Então, só me resta agora eu chegar e construir aqui, ó, um plano, um plano aqui que ele fique de forma perpendicular. Então, aqui eu coloco o quê? π1, π2 aqui embaixo. Assim, esse é o nosso plano. Então, como a gente sabe, o plano ele tem uma cota zero. Então, a gente sempre vai trazer as linhas de chamadas até a linha de chamadas saindo do ponto até esse plano. E desse plano a gente vai representar e ver se existe cotas ou não. E agora a gente vai trazer agora uma linha de chamada saindo desse ponto B até o nosso plano de forma perpendicular. Exatamente assim, ok? Então a gente chega aqui e liga, saindo desse ponto de B para cá. Vocês não precisam fazer isso, mas eu vou fazer para que vocês entendam. Aqui tem que ficar de forma perpendicular. Se não ficar, está incorreto. E as respostas de vocês vão ficar erradas, ok? Então eu fiz isso e a gente agora vai ter que interpretar o que a questão está pedindo para a gente. Então, ó, o avião está no ponto A. Então, para tudo e olha onde que está o avião. O avião está aqui, no ponto A. E ele diz que tem cota de 250 e segue em altura em direções constantes. Então, se eu escolher esse ponto, ele vai ter 250. Se eu escolher esse, vai ter 250. Se eu escolher aqui na frente, vai ter 250. Então, porque a questão diz pra gente que ele segue em altura constante e direção constante, que no caso é 250, ok? Então, é entender o que a questão tá dando pra gente. Continuando, entendido essa parte, continua. Se não entendeu, volta, lê várias vezes até entender essa primeira parte. Então, vamos lá. Sendo alvejado por um navio B. Então, onde que está o navio? Onde é que está esse ponto B? Está aqui, ó, ponto B, ok? Então, o navio, como ele disse, ele vai estar atirando nesse avião. Então, o navio está aí no ponto B, então ele vai atirar, vai atirar, vai atirar. Em algum momento, ele vai, essa bala, enfim, ela vai atingir o avião em algum lugar. Que é isso que a gente precisa saber. Que é isso que a questão está pedindo para a gente, ok? Então, vamos lá. Entendido essa segunda parte, que o avião está atirando, que o navio está atirando no avião. Beleza. Continuando. Sabemos que disparou em direção oeste e com inclinação de 60. Então, a gente não tem o norte aqui? Então, onde que está o oeste? O oeste está para cá, ó. Oeste.
Então, o avião, foi o desenho que eu tinha feito aqui, o avião vai estar tirando para cá, ó, nessa direção, ok? Direção oeste, para cima, ok? Então, entendido essa parte da direção oeste. E ele disse que tem uma inclinação de 60. Então, sempre que ele falar de inclinação, de declividade, enfim, sempre a gente vai ter que construir um triângulo com essa inclinação ou a declividade que a questão deu pra gente. Então, eu vou representar aqui, ó, fazer um triângulo aqui com inclinação de quanto? De 60. Cheguei aqui, ó. Pronto. Qual é esse ângulo? Tem 60 graus. É isso, esse triângulo que vai aparecer em algum lugar aqui em cima, ok? Então, entendido essa parte, repetindo, ó, o avião está no ponto A com cota de 250 e ele segue, o avião segue, ó, segue em altura e direção constante. Então, ele não vai nem subir muito nem abaixar muito. Ele vai manter essa altura, ok? E a mesma direção. Então, ele segue essa mesma direção, essa mesma altura, e ele está sendo alvejado por um navio. O navio está atirando e em algum momento ele vai ser atingido. Então, sabemos que ele disparou em direção oeste, para cá, ó, tá vendo? Nesse sentido, para cima. Então, e com a inclinação desse tiro foi 60 graus. Beleza, entendido isso aí. Aí ele pediu que dê o ponto de trajetória do navio que ele acertou o avião em A, ok? Então é agora que a gente começa de fato a resolver a nossa questão. Então, se o nosso ponto B está aqui, ó, então a gente vai sair daqui com uma inclinação de 60. Mas antes, a gente tem que representar essa altura que a questão deu para a gente, que é 250, ok? Então, aqui, daqui para cá, ó, eu vou fazer em tracejado mesmo. Essa distância do tracejado é 250, que no caso é 2,5 na nossa régua, ok? Depois que eu fiz isso, agora eu vou fazer uma reta de forma paralela a esse plano, ó, para que eu consiga saber exatamente a, a representação desses 60 graus, onde que ele vai parar, ok? Então é a partir desse ponto aqui embaixo, que eu marquei, que a gente vai representar a nossa inclinação, que a questão deu pra gente. Então chega aqui, usa o transferidor, tá? Então é aquele negócio redondo, aquele negócio, e aqui a gente tem uma linha e um zero. Então aqui a gente tem 0, aí 10, 20, 30, 40, 50. No caso aqui ficou muito. Mas vamos supor que 60 é exatamente aqui, ó. Aí você vai pegar e vai marcar 60 graus. É isso que a gente vai construir aqui, ok? Então chega aqui e vai fazer isso, ó. 60 graus. Então aqui a gente faz isso e coloca aqui 60 graus. Pronto. Representei a altura 250, que é 2,5, e a inclinação de 60 graus, ok? Então, dando continuidade. Depois, a gente vai fechar esse triângulo, porque eu tenho a base e tenho essa hipotenusa. Eu preciso fazer esse outro cateto. Então, para a gente encontrar um ponto aí de trajetória. Então, ó, fazer em tracejado mesmo, ok? Então, quando chegar aqui no encontro desse tracejado com essa linha preta, que é o nosso plano, vocês vão utilizar os quadros, o compasso de vocês, transferidor, desculpa, e vai fazer exatamente isso aí, uma curva. Vai posicionar a ponta seca aqui e vai abrir até esse ponto aqui, vai abrir até esse ponto e fazer essa marcação aqui, ó. Entendeu? Então, isso é só para a gente encontrar um ponto aí de referência para a gente trazer, construir a referente à direção oeste que a questão está dizendo para a gente. Então, a gente vai trazer agora, vou fazer em tracejado também.
Aí alguém pode perguntar: ah, Jorge, qual o tamanho? O tamanho qualquer, ok? Porque isso aí não vai aparecer aí embaixo, é só para a gente encontrar um ponto de referência. Então é agora que a gente vai colocar a direção oeste que ele deu para a gente. Então eu tenho norte para cá e oeste para cima. Então ele disse que o navio disparou em direção oeste, então ele está tirando para cá, para cima, ok? Chegando aí, a gente vai ter que fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Colocar a ponta seca no ponto B e fazer essa abertura. Então coloca a ponta seca no ponto B e faz essa abertura aqui, ok? É exatamente isso. Para a gente ter que estar marcando pontos, ok? Então eu vou fazer em preto. Dá um zoom. Chega aqui, ó. Vou tentar melhorar isso. Pronto, ficou melhor. Então, é basicamente isso. E agora a gente vai ter que encontrar aquela marcação que eu falei lá no início. Como o avião ele tem direção constante e altura, então qualquer ponto que eu colocar aqui e fazer essa marcação vai ter também 250. Mas eu preciso achar exatamente esse ponto exato que o avião atirou nessa direção, que no caso o navio também está andando. Então o navio está aqui, mas ele vai, daqui a pouco vai estar aqui, daqui a pouco aqui, daqui a pouco aqui. Mesma coisa do avião. O avião vai estar aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui. Então, quando o navio estiver aqui na frente, quando ele atirar na direção oeste, o avião vai ser atingido aqui. É isso que a gente precisa marcar, ok? Então, porque, voltando, que a questão disse que o navio está atirando na direção oeste. E tem que lembrar que eles estão em movimento, tanto o avião quanto o navio, ok? Então a gente vai fazer, se eu fizer essa aqui, ó, essa reta, eu vou construir ela aqui na frente. Com que tamanho? Eu vou fazer tracejado também. Inicialmente eu vou fazer tracejado. Ah, mas pode perguntar, Jorge, que tamanho? O tamanho não importa agora, tá? Porque a gente vai encontrar o nosso ponto. Então a gente não sabe onde é. Então, ó, eu vou fazer agora. Vocês estão vendo a direção do nosso navio? Então eu vou ter que construir uma linha paralela a essa reta do navio. Saindo de quem? Desse ponto aqui, ó. Pra cá. Basicamente isso. Então, nem vai ser aqui, ó. Nem vai ser aqui onde eu coloquei. Ok? Vai ser aqui na frente. Que é exatamente, a gente achou a interseção. Ficou aqui, ó. Interseção. Então, é exatamente nesse ponto que ele alvejou o nosso avião. Então, aqui eu chego, ó. E fiz essa marcação. Então, aqui eu vou colocar D1, que tem cota 250. Ok? Então a questão ela é basicamente isso. Agora deixa eu apagar o que não precisa ficar aparente para que vocês entendam. Aí eu vou repetir tudo que eu falei aqui agora, para que vocês entendam melhor. Então a resposta é isso daí, dessa questão, ok? Então vamos lá novamente. O avião está no ponto A. Para tudo e olha onde está o avião. Com cota de 250. Então imagina que ele está a 250 metros de altura, ok? E a questão está dizendo que ele segue em altura constante, então ele está voando sempre nessa mesma altura e na direção constante. Então tá vendo essa linha em preto do avião? Então ele vai seguir, ó, eternamente nessa mesma direção, ok?
na direção constante. É isso que a questão está dizendo para a gente. Então, ele está sendo alvejado por um navio em B. Então, para e olha o navio aqui em B. Ok? Então, quanto o avião quanto o navio estão em movimentos. Então, ora, o nosso navio vai estar aqui, daqui a pouco aqui, daqui a pouco aqui e aqui. E o nosso, a mesma coisa do nosso avião. Ele vai estar em movimento. E a questão quer saber quando o navio atingir em direção de oeste, aqui, ó, onde que ele vai colidir com o nosso avião. Exatamente aqui nesse ponto, ok? Então vamos lá. Tem que lembrar disso que eles estão também em movimentos. Então vamos lá. Sabemos que ele disparou em direção oeste. A questão ela não dá o nosso oeste. Então, se eu tenho norte para cá, oeste está para cá. Ok? Basicamente isso. Então eu sei que o navio vai estar atirando nessa direção até atingir o nosso avião. E com inclinação de 60 graus. Então, quando ele deu inclinação, a gente sempre vai ter que fazer triângulos. Então, a gente faz um triângulo aqui do lado e faz isso aqui, ó, com 60 graus. E aqui, ó, pronto. Eu vou ter que construir um triângulo parecido com esse, exatamente aqui, que foi a nossa resposta, ok? Esse mesmo triângulo é o mesmo que esse, ok? Então, continuando. Deu o ponto de trajetória do navio em que ele acertou o avião em A. O ponto de trajetória que ele está se referindo é exatamente isso aqui. Isso aqui de baixo. Então a gente fez isso aqui em cima para a gente encontrar esse ponto aqui. A gente trouxe, achou esse ponto, representou quando ele atira na direção oeste, representou aqui e a gente encontrou esse ponto de trajetória do nosso navio. Então, essa questão, ela, tipo, eu acho ela relativamente assim tranquila, mas aí você precisa entender muito bem o que a questão, esse texto tá pedindo pra gente, ok? Então, deixa eu apagar aqui para que vocês, quem quiser tirar print. Então, vamos lá. Pronto. É basicamente isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido. Se não tenham entendido, manda mensagem para mim que aí eu explico novamente, ok?